Se eu tiver apenas relação em massa, você não vai precisar utilizar o número de mol. Não é obrigatório. Professor, posso utilizar? Pode. Existem outros métodos de resolução, mas vou fazer de um método que eu acho que é mais rápido, certo? O carbonato de cálcio se decompõe termicamente de acordo com a seguinte reação. Então, você tem aqui o carbonato de cálcio, ele vai se decompor formando o óxido de cálcio, que é o cal, e vai liberar gás carbônico. A partir de 24 gramas de CaCO3, qual é a massa esperada de CO2 a ser produzida? Então, quando você trabalha com massa, você sempre precisa calcular primeiro a massa molar. Então, vamos fazer esse primeiro passo aqui. Item A. Massa molar das espécies envolvidas. Quem são? O CaCO3. Então, isso aqui vai ser a massa do cálcio. Massa do cálcio é 40, se você for olhar na tabela periódica. Massa do carbono é 12, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Fazendo essas contas, isso aqui vai dar 100 gramas por mol. Massa molar do CO2. Isso aqui vai ser massa do carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso aqui vai dar 44 gramas por mol. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma regra de 3 utilizando as massas. Como é que você pode fazer uma regra de 3 relacionando massa? Então, vamos lá. Você vai primeiro colocar as espécies de interesse. Nesse caso, quem são? O CaCO3 e o CO2. Porque é a espécie que você tem um dado e a espécie que você quer achar aquele dado, que é o CO2 nesse caso. Então, vai ficar CaCO3 e você vai relacionar com CO2. Quando você trabalha com massa, a primeira linha da regra de 3 ela vai ser o quê? Ela é o coeficiente estequiométrico vezes a massa molar. Então, nesse caso, vamos ver primeiro se essa equação está balanceada. Um cálcio, um cálcio. Um carbono, um carbono. 3 átomos de oxigênio, 1 com 2, 3 átomos de oxigênio. Ela está balanceada. Então, aqui vai ficar coeficiente estequiométrico. Se ela está balanceada e não aparece, é porque eles são iguais a 1. Então, vai ficar 1 vez 100 gramas por mol, vai ficar 100 gramas. Coeficiente do CO2 é 1 vezes 44 gramas por mol, vai ficar 44 gramas. Então, a partir de 100 gramas de carbonato de cálcio, você obtém 44 gramas. Se em vez de 100 gramas você utilizar 24 gramas, que é o que tem aqui, isso vai produzir quanto de CO2? Não sei, vou chamar de X. Então, é só resolver essa regrinha de 3. Vai ficar 100x é igual a 24 vezes 44, que vai dar 1056. Então, agora é só passar o 100 dividindo. Vai ficar x é igual a 1056 dividido por 100. Portanto, a quantidade de CO2 liberada vai ser 10,56 gramas de CO2. Beleza? Então, para a gente ter uma noção se a gente está indo no caminho certo, a gente pode fazer alguma avaliação visual qualitativa. Por exemplo, aqui a quantidade de CO2 ela é um pouco menos que a metade da quantidade original do carbonato. Então, o X ele também tem que ser um pouquinho abaixo da metade de 24, ou seja, um pouquinho abaixo de 12. Se você olhar para esse número aqui, você vai ver que ele está um pouquinho abaixo de 12. Então, o resultado dá para ver que ele foi no caminho certo. Então, você pode fazer esse tipo de análise durante a resolução do problema. Isso vai te dar uma noção se você está indo pelo caminho certo ou se você está sendo levado a um resultado absurdo. Vamos agora resolver o item B. A decomposição de uma amostra de CaCO3 produziu 2,8 gramas de CaO. Qual a massa de CaCO3 na amostra? Então vamos ver. Ele está perguntando do CaCO3 e está falando do CaO. Então essas são as duas espécies que você tem que correlacionar. Ou seja, utilizar na sua regra de 3. Então, no item B, você vai ter CaCO3 e CaO. Como a gente está trabalhando com massa, quanto é a massa? E ele está te dando a massa, porque ele está te dando o número em gramas. Então, a primeira linha da regra de 3 sempre vai ser coeficiente vezes a massa molar. Como a gente já viu que o coeficiente é 1, então vai ficar 1 vez massa molar do CaCO3 é 100
E falta a gente determinar a massa molar do CaO. A massa do cálcio é 40, com 16 do oxigênio, isso aqui vai dar 56 gramas. Então, a partir de 100 gramas de carbonato de cálcio, você consegue gerar 56 gramas de cal. Para gerar 2,8 gramas de cal, vão ser necessários quantos de carbonato? Não sei, vou chamar de X. Então, aqui a gente começa a fazer nossa regra de 3. Vai ficar 56 vezes X dá 56X. Isso aqui é igual a 2,8 vezes 100. Isso aqui vai dar 280 gramas. Então, X é igual. O 56 passa para o outro lado, dividindo. Então, X é igual a 5 gramas de carbonato. Vamos ver. Vamos fazer a conferência lógica. Eu sei que é meio bobinho, mas é sempre bom para a gente ter noção. Quem é que tem maior quantidade na proporção? É o carbonato de cálcio ou é o cal? É o carbonato. Veja que ele é 100 e o outro é 56. Então, o X ele tem que ser maior do que 2,8. Maior quanto? 100 é um pouquinho menor do que o dobro de 56. Certo? Então, o X ele tem que ser um pouquinho menor do que o dobro de 2,8. Então, o dobro de 2,8 é 5,6. E o 5 ele é um pouquinho menor do que o 5,6. Então, a gente viu que foi no caminho certo. Agora, a gente vai trabalhar com a relação de volume de gases e a relação de mol. Então, por exemplo, quando você vê numa questão que ele fala que um determinado reagente está na CNTP, certo? Isso aí ele vai relacionar o volume com o número de mol. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, significa uma temperatura de 0 grau e uma pressão de 1 atmosfera. Então, quando você tem 1 mol de gás na CNTP, ele sempre vai ocupar 22,4 litros, independente do gás que você tenha. Então, nesse caso, quando a gente estiver trabalhando, o zinco reage com ácido clorídrico de acordo com a seguinte reação. Então, você tem zinco mais 2HCl, formando H2 mais o cloreto de zinco. Sabendo que a reação produziu 11,2 litros de H2 na CNTP, determine a massa de zinco utilizada. Então, quando você tiver qualquer grandeza diferente do número de mol, você pode pegar e converter essa grandeza no número de mol. Quando a gente tinha massa, a gente fazia isso como? Dividido pela massa molar. E quando a gente tem volume, a gente faz como? Esse volume aqui ele é chamado de volume molar. Significa que ele é o volume dividido pelo número de mol. Se você quer achar o número de mol, então você vai mexer nessa equação. Pode trocar o volume molar com o número de mols de lugar. Então, o número de mol ele é igual ao volume dividido pelo volume molar. Beleza? Então, por exemplo, se você tem CNTP, quanto é o valor desse volume molar? 22,4 litros. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é achar o número de mols de hidrogênio formado. Isso aqui vai ser volume de hidrogênio, 11,2 litros. Volume molar dele, 22,4 litros por mol. Então, fazendo essas contas, vai dar 0,5 mol. Achei o número de mol, a gente pode fazer o que agora? A gente pode determinar quanto é o número de mol de zinco que foi utilizado, relacionando as quantidades. Então, o primeiro passo que eu fiz, achar o número de mol de H2. O segundo passo que eu vou fazer é correlacionar as quantidades. Quem é que eu tenho que correlacionar? Hidrogênio e zinco. Se você olhar na equação, ó, zinco e hidrogênio, coeficiente estequiométrico dos dois é igual. Então, 1 mol de zinco produz 1 mol de hidrogênio. Como as quantidades são iguais, então essa quantidade de mol de hidrogênio ela tem que ser igual à quantidade de mol do zinco, ou seja, a quantidade de mol de zinco vai ser 0,5 mol. E o terceiro passo é achar a massa. Como é que a gente acha a massa? A massa do zinco ela vai ser o número de mol dele vezes a massa molar. Número de mol
0,5 mol. Massa molar, que a gente já viu aqui, 65,4 gramas por mol. Vai cancelar as unidades mol com mol. Vai sobrar 32,7 gramas. Então, 32,7 gramas de zinco consegue produzir 11,2 litros de H2. Então, sempre trabalhando desse jeito. Tranquilos? E quando um gás ele não estiver nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a temperatura não for 0 graus Celsius e a pressão não for de 1 atmosfera. Então você pode ter duas opções. Ou você calcula o volume molar, utilizando essa equação, que ela diz quanto é que vai ser o volume de 1 mol de gás em temperaturas diferentes de 0 graus Celsius e pressão diferente de 1 atmosfera. Então, por exemplo, item B, sabendo que a reação produziu 2,46 litros de H2 a pressão de 2 atmosferas e 300 Kelvin, determine a massa de zinco utilizada. Então, qual é o volume molar nessas condições? O volume molar ele vai ser 0,082 vezes 300, que é a temperatura em Kelvin, dividido pela pressão, que são 2 atmosferas. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que esse valor é 12,3 litro por mol. Então, esse aqui é o meu volume molar. Primeiro passo. Segundo passo, o número de mol. O número de mol ele vai ser o volume dividido pelo volume molar. Então, vai ser volume produzido de gás, vai ser 2,46 litros dividido por 12,3 litros por mol. Isso aqui vai dar 0,2 mol de H2. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é a questão da estequiometria. A gente vai correlacionar quem? O zinco com o H2, do mesmo jeito. Então vai ficar zinco para H2, proporção 1 mol para 1 mol. Então, como a proporção é igual, a gente já sabe que o número de mols de zinco formado vai ser 0,2 mol. Terceiro passo é agora a gente achar a massa. A massa é o número de mol vezes a massa molar. Então vai ficar 0,2 mol vezes 65,4 grama por mol. Fazendo essas contas, vai dar 13,08 gramas de zinco. Então, 13,08 gramas de zinco ele consegue produzir 2,46 litros de hidrogênio nessas condições de temperatura e pressão. Beleza? Então, essa é uma das opções de resolução. Se você quiser, você poderia ter utilizado também a equação dos gases, que é aquela PV igual a nRT. Você tem pressão em atmosfera, volume em litros, número de mol, constante dos gases, que é o 0,082, e a temperatura. Então, essas duas etapas você poderia fazer numa conta só, isolando o número de mol. O número de mol é a pressão vezes o volume dividido por RT. Se você quiser, você poderia ter utilizado essa fórmula também. Aí seria uma única etapa em vez dessas duas primeiras. Beleza? Então, gente, com isso a gente encerra a nossa primeira parte de cálculo estequiométrico. Desejo a todos um bom estudo e até a próxima, se Deus quiser.